E agora a gente vai falar sobre algo que é inerente à vida de todo ser humano, o sofrimento. Dificilmente a gente conseguiria passar pela vida sem nos depararmos com uma situação difícil, uma situação delicada que promova algum tipo de dor. Mas a gente pode passar por esses momentos, por essas situações, de uma maneira mais confortável e sábia, recorrendo à palavra de Deus, recorrendo à Bíblia. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, Padre Samuel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. É uma alegria estar no Manhã da Piedade. A alegria é sempre nossa, Padre. Muitas pessoas, Padre Samuel, diante de uma situação difícil, de uma situação mais delicada, elas podem acabar até se questionando sobre o porquê que Deus permite que a gente sofra, né? Por que Deus permite o sofrimento? E aí eu pergunto para o Senhor, por quê, Padre? Então, eu diria que se eu souber responder, eu sou melhor do que Santo Agostinho, porque ele tentou e não conseguiu. De fato, essa pergunta sobre o porquê do sofrimento ou porquê do mal é uma grande questão. Desde a origem da humanidade, já teorizada pela filosofia e também pela teologia. Eu costumo dizer assim, com muita modéstia, que diante do sofrimento, a pergunta principal não é tanto sobre o porquê e o para quê. Portanto, olhando a história das Escrituras, a vida dos santos e a vida de cada um de nós percebemos que o sofrimento é aquilo que nos acontece e o porquê fica um pouco ensombrecido. Agora, o para quê, o que eu faço com isso, como aquilo me ajuda numa transformação interior, está sempre ao alcance da graça de Deus e do autoconhecimento. Acaba, que o pessoal de casa pode estar pensando que é muito difícil a gente conseguir, se desvincular desse sofrimento, desse sentimento que provoca dor e conseguir enxergar um propósito naquela situação. Mas é possível, Padre? Então, aí que é interessante, o propósito tem a ver com duas coisas. Em primeiro, vamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Portanto, nós cristãos temos consciência de que tudo aquilo que acontece em nossa vida participa de um desígnio de amor de Deus que é anterior e que, portanto, vai assumindo as dificuldades da vida e vai como que colocando o trem no trilho certo. É um pouco aquilo que a gente diz na linguagem popular, Deus escreve certo por linhas tortas. É aquilo que diz o apóstolo Paulo, Nem tribulação, nem morte, nem espada, nem fome, nem dor me podem separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é desde sempre e para sempre. E tem a ver também com aquilo que nós podemos fazer, quer dizer, o propósito interno que cada um de nós cria a partir das dores que experimenta. E é possível encontrar conforto em meio à dor? Certo que sim, Pensemos, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já redefiniu o conceito de saúde. Saúde é mais do que a mera ausência, por exemplo, de doenças e enfermidades, mas é um bem-estar físico, psíquico. Portanto, mesmo em meio a situações de enfermidade ou de contrariedade ou de angústia, que é aquilo que é próprio da existência humana, é possível que nós estejamos realizados, felizes, plenos. E, Padre Samuel, às vezes, diante de uma situação mais delicada, uma situação mais difícil, a perda de alguém querido, a gente não consegue muito entender, O senhor falou que a questão não é o porquê, mas acaba que a humanidade que nós carregamos nos leva para sempre questionar, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivenciando isso? E assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da espera, do confiar mesmo, do confiar em Deus e olhar para frente, Olhar no futuro, que aquilo ali vai ter um significado posterior na nossa vida, Então, é uma questão extremamente complexa, Isso daria um tratado filosófico. Vamos dividir assim. Em primeiro lugar, o questionamento diante do sofrimento, ele é interessante e ele é muito louvável. Nós temos, por exemplo, casos clássicos na Escritura, como o caso do profeta Jeremias,
que era tão reclamão que ele tem um livro com esse nome na Bíblia, que é Lamentações. Portanto, veja, é profundamente natural que nós nos disponhamos, às vezes, até a reclamar. O que a Escritura nos apresenta é reclamar com quem? Então, a ideia é fazer do sofrimento uma possibilidade de se aproximar de Deus e de esperar na sua graça, compreendendo que o sofrimento tem a ver também com uma transformação interior. Quer dizer, o fracasso, a dor, a enfermidade, uma demissão podem ser excelentes conselheiros para que a gente esteja diante daquilo que mais importa, reveja caminhos, se questione sobre amizades. Então, este é um ponto. Agora, um outro ponto também precisa ser acrescentado, e ele não é assim muito agradável, que é de que, às vezes, o sofrimento ele é atroz. Quer dizer, nem sempre diante de um sofrimento terrível, a gente vai conseguir, neste mundo, ter uma clareza. Vou dar um exemplo. Por que as crianças morrem de câncer? Então, nenhum de nós, não há nenhum arrazoado, não há nenhuma possibilidade plausível do entendimento humano para dar uma resposta para isso. Então, nós estaremos diante de um horizonte que escapa à nossa capacidade. O que cabe a nós fazer? A primeira coisa, ter consciência de que Deus nos ama e de que, portanto, seu desígnio de amor alcança tudo aquilo que é dor e que é perda humana e o faz convergir para o seu propósito em Deus. E, em segundo, ter a capacidade de perceber que o sofrimento é uma possibilidade de transformação interior. Então, que às vezes o propósito não será uma questão interna, mas interna. E aí eu quero recorrer à frase de um ateu extremamente polêmico, mas com muita lucidez, que é alguém de que gosto muito, que é Friedrich Nietzsche, quando ele diz: quem tem por que viver é capaz de suportar qualquer como. Então, um pouco isso, né? Há momentos em que a gente é que tem que reelaborar propósitos internos à luz da graça de Deus para ressignificar. Olha só, nós é que ressignificamos aquilo que nos acontece. O senhor falou agora há pouco, né, sobre um exemplo, o exemplo de Jeremias. E na Bíblia a gente tem vários trechos que falam, né, que abordam a questão do sofrimento, dentre eles as dores de Maria. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como Maria aliás, se faz exemplo. O sofrimento, ele pode nos tornar mais fortes, mais resilientes? Eu diria que Nossa Senhora é um exemplo clássico e antecipado daquilo que Cristo disse, né? Ele falou que quem o seguisse deveria estar disposto a renunciar a si mesmo para poder se encontrar. E já no momento em que Nossa Senhora vai apresentar Jesus no templo, o que seria o batismo judaico, que é a circuncisão, Simeão já disse para ela assim: olha que coisa boa, né? Festa, bolo, docinho, mas esse menino vai ser uma causa de queda e de soerguimento. Contra ti, uma espada te transpassará a alma. Eu diria que Nossa Senhora, particularmente a Mãe da Piedade, traz uma resposta para isso. É uma mulher que traz nos braços o sofrimento da perda atroz de um filho. Mas reparem, ela não é a mãe das amarguras e das reclamações e do ressentimento. Ela é a mãe das dores e da piedade. Portanto, em sentindo a dor, uma espada que traspassa a alma, ela faz da sua dor uma possibilidade de acolhida, de aconchego e de ressignificação. E ela só é mãe da piedade, alcançando as nossas dores, porque ela foi capaz de ressignificar a dor da sua perda, enquanto mãe de um filho assassinado. Agora eu vou fazer uma pergunta, entre aspas aqui, a pergunta de milhões, né? Como podemos seguir o exemplo de Nossa Senhora? Não deixando que o sofrimento nos faça amargos. Não há nenhum momento na Sagrada Escritura em que se vê nos lábios de Nossa Senhora reclamação e ressentimento. Ela tem consciência da dor, sofre no coração a perda do filho, ter que ir para lá e para cá, a dor da cruz, mas ela não é amarga, não é? A todo momento nós vemos no lábio de Nossa Senhora palavras de ressignificação. Olha, se é a dor do filho que se perdeu, guarda no coração. Olha, se é a dor de ter que fugir para o Egito, poder experimentar a graça de Deus. Olha, se é a dor de ver o filho na cruz, torne a sua maternidade uma maternidade fecunda. Olha, se é a dor de faltar vinho, fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, a todo momento, Nossa Senhora atravessa a dor, porque a dor é inevitável.
a dor da perda, da falta do vinho, a dor da morte do filho, das incompreensões, mas ela traz a dor para dentro de si e preenche o sofrimento da graça de Deus, do amor de Deus, da meditação e da bondade do seu Criador, não é? Então, Nossa Senhora é um grande exemplo, né, de que é possível fazer da dor inevitável um sofrimento atravessado que seja redentor. Aí termino com o que Santa Clara de Assis diz, que eu acho que define muito a história de Nossa Senhora. Depois que conheci o Cristo, não há dor que me faça sofrer. Padre Samuel, existe punição divina? Se sim, como diferenciá-la do sofrimento? Então, é uma outra questão muito complexa de 2 milhões de dólares, né? Quando nós lemos, sobretudo, os textos do Antigo Testamento, nós temos a impressão de que Deus está punindo pelo simples exercício de punir. Quer dizer, me desobedeceram, então vou mostrar para eles. Mas, na verdade, a punição do Antigo Testamento, compreendendo que a Bíblia tem limites de compreensão e que nós, à medida em que vamos aprendendo, desenvolvendo, vendo toda a estrutura da revelação, vamos tendo clareza sobre as coisas. Toda a punição de Deus no Antigo Testamento, sobretudo, ela é um exercício pedagógico. Quer dizer, às vezes ele nos priva de alguma coisa ou nos deixa estar em determinadas situações para que o sofrimento nos devolva a nós mesmos. É preciso ter isto claro, à luz da Escritura, da tradição da Igreja e de todo o conhecimento que nós hoje temos, seja ele psicológico, seja sociológico e por aí vai. Deus não pune por um exercício de ressentimento. Não há castigo da parte de Deus que tenha a ver, na verdade, com o fato de que ele está insatisfeito de ter sido obedecido. Mas, na verdade, toda vez que a Bíblia fala de um sofrimento que é permitido por Deus, temos que compreender que, na verdade, é uma possibilidade que ele está dando de que, diante da dor, nós compareçamos à razão e sejamos devolvidos a nós. E termino dizendo com uma frase muito interessante de William Blake, porque se nós observamos na Bíblia, o número 40 está sempre associado a esta ideia, um sofrimento, uma dor, 40 dias no dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de Jesus, e aí o William Blake diz assim, olha, o prazer até engravida, mas é a dor que faz parir. Aí nós vamos entender por que 40 volta nas Sagradas Escrituras. O que é que este pensamento nos ajuda a perceber? Na verdade, por detrás do dilúvio, por detrás da travessia do deserto, por detrás dos 40 dias de Jesus no deserto, está esta ideia deste parto, que todos nós temos que fazer para sermos melhores, porque o prazer até engravida, mas a dor é que faz o parto. Padre Samuel, a gente já está caminhando, né, para o encerramento do nosso bate-papo aqui semanal e eu queria que o senhor deixasse uma bênção especial para as pessoas que estão passando, principalmente, por algum momento delicado, algum momento difícil, algum momento de sofrimento. Eu diria, antes de tudo, ânimo e coragem. Lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, eu completo na minha carne o que falta nos sofrimentos de Cristo. Reclamar faz parte, duvidar também faz parte de uma fé madura, momentos de dúvida, de noite escura, meu Deus, por que me abandonastes? Mas em duvidando de si, jamais duvidar do amor de Deus, né? Que é desde sempre e para sempre e que no tempo oportuno há de nos libertar das trevas e das sombras da morte e nos garantir aquilo que nós esperamos. Porque a esperança que nós temos em Deus, ela não se desfaz, ela não estraga e ela não nos desampara. E rogo pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a bênção sobre cada um dos nossos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Samuel. Mais uma vez, muito obrigada. É muito bom, como eu sempre falo, né, escutar o senhor falando tão bonito e tão simples de algo que é inerente à nossa vida, né, que é o sofrimento. Passaremos por momentos de sofrimento, mas podemos passar com sabedoria e conforto. Muito obrigada e a gente se encontra então na próxima semana. Sou eu que agradeço. Até semana que vem.